Deus é muito bom, e como é especial e gostoso, a cada dia, nós podermos ser ministrados e podermos estar com as nossas vidas impactadas pela bondade do Senhor. É muito especial. Gente do céu, que coisa tremenda. Você sabe que falar gente do céu está certo, né? Porque nós não somos desse mundo. Então, vocês são do céu mesmo. Então, aleluia, glória a Deus. Amém. Amados, queridos, eu quero repartir com você algo inquietante que o Espírito do Senhor tem me trazido, me chamado a atenção, e algo para as nossas vidas, para o dia de hoje. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ver todo o capítulo, mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai lendo alguns versículos e nós paramos para a gente ir acompanhando aquilo que o Senhor tem deixado ali para nós, como algo para nossas vidas, para o dia de hoje. Então, 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler aqui na versão King James, então você pode acompanhar aí, acho que vai estar projetado aqui também, você pode acompanhar se você não tiver Bíblia. Versículo 1 diz assim: E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Até aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando à igreja dos Coríntios. Eu acredito que você já sabe um pouquinho sobre a igreja dos Coríntios, como ela era. Havia uma liberdade muito intensa. A igreja era uma igreja que andava com um testemunho não de todo adequado à presença do Senhor. E Paulo, então, ele está falando. Mas uma coisa interessante que a gente pode ver aqui, que ele abre esta colocação, ele abre reforçando algo, queridos, que é uma revelação para nós também, para o dia de hoje, que é acerca da simplicidade do Evangelho. Simplicidade. Olha só o que Paulo, ele coloca, nós lemos aqui: eu fui até vós, não fui com excelência de palavras. E ele diz mais, ele não foi também com sabedoria, mas para quê? Para dar o testemunho de Deus. Paulo, em outras palavras, ele estava dizendo: queridos, acerca de Cristo, não precisamos ficar buscando as estratégias, as melhores palavras, as melhores colocações, aquela erudição toda. Lógico que isso é lindo, é maravilhoso, mas uma coisa que ele está dizendo é que o Evangelho de Cristo Jesus não precisa de artifícios. Só falar de Jesus já basta. Só falar de Cristo. E como nós vemos isso acontecendo, eu não sei se alguém aqui poderia testemunhar que essa semana estava na rua e de repente você foi levado até alguém e você chegou para ele e falou assim: olha, Jesus te ama, e essa pessoa desabou diante de você. Alguém? Aconteceu? Não. Amém. Não aconteceu. Poxa. Aconteceu, aleluia, glória a Deus. Eu sei que aconteceu. Amado, porque o Evangelho é simples. Nós complicamos com a nossa forma de muitas vezes, de pensar. Por quê? Porque não temos tido uma revelação, que Paulo vai falar aqui, de qual mente nós temos. De qual mente nós temos. E aí Paulo continua dizendo, e é interessante que isso é tão importante para Paulo, que depois você pode ler, você anota e depois você lê, em 2 Coríntios, no capítulo
eu tenho aqui 2 Coríntios capítulo 11, o verso 3, ele vai projetar aqui para nós, 2 Coríntios 11, 3, Paulo reforça exatamente esse pensamento acerca da simplicidade do Evangelho, e diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, com sutileza, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Em outras traduções, diz, da sua simplicidade de Cristo. Olha só que coisa interessante, Paulo reforçando e chamando a atenção à igreja de Coríntios, e chamando a nossa atenção, porque essa é algo que é concernente ao nosso viver, é que assim como a serpente enganou Eva. Quem é a serpente? A serpente, nós podemos ter ali um retrato explícito do inferno e todos os seus exércitos. E o que Efésios, a palavra de Deus, diz acerca do exército do inferno? Ele diz que ele trabalha com armadilhas e com dardos inflamados. Armadilha para quê? Armadilha para pegar a nossa mente. E dardo inflamado para pegar o quê? Para pegar a nossa mente. Agora, olha só a colocação que Paulo faz à igreja de Corinto, porque a igreja estava entrando num quadro de libertinagem. Então Paulo, ele chama a atenção, ó, assim como a serpente enganou Eva, e como é que a serpente enganou Eva? Com a conversa mole: olha, esse fruto é bom, não, vocês não vão morrer, não vai acontecer nada, ninguém vai ficar sabendo, não tem problema. E aí, com astúcia, a palavra astúcia, um sinônimo é sutileza, né? De uma forma bem camuflada. E aí, a mente de vocês vai trabalhar onde? Na mente. E a mente de vocês seja corrompida, e se desvie, se aparte da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, querido. O Evangelho de Deus é poderoso. Agora, amado, o que Paulo está deixando aqui, que está deixando para mim e para você hoje, é um reforço na nossa condução de vida. Simples. Viver a simplicidade do Evangelho. Simples. E eu não preciso falar acerca da simplicidade do Evangelho. Você já sabe, acerca da nova aliança em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos, e fomos perdoados, e fomos lavados, e somos justificados, e Cristo ressuscitou, e em cima disso nós temos uma nova criação. E aí você conhece melhor do que eu. E estamos assentados em Cristo Jesus, à destra do Pai. Agora, queridos, não precisa levantar a mão, porque se eu pedisse para levantar a mão, todo mundo ia levantar a mão. Nós declaramos Cristo o centro de nossas vidas. É ou não é verdade? Você não declara isso? Cristo o centro da nossa vida. Mas o que Paulo está chamando a atenção aqui, queridos, sobre a simplicidade do Evangelho, é que Cristo agora nós vivermos Cristo como o centro do nosso viver. Declarar, nós declaramos. Mas o que Paulo está dizendo acerca da simplicidade do Evangelho é vivermos Cristo como centro no nosso viver. Sim. No nosso viver. Então, aquilo que eu vou comungar com a minha alma, ela tem que observar Cristo, o centro do meu viver. Aquilo que eu vou tratar ou ter conversas com meus irmãos em Cristo, eu tenho que ter como referência Cristo, o centro do meu viver. Aquilo que eu vou conversar com outras pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, eu tenho que ter como em mente Cristo o centro. Aquilo que eu vou, de repente, conduzir os meus negócios, aquilo que eu vou conduzir o meu casamento, aquilo que eu vou conduzir os meus filhos, aquilo que eu vou conduzir as minhas finanças, aquilo que eu vou conduzir em relação a olhar o meu propósito e projeto de vida. Cristo, o centro do meu viver.
Se pararmos aí, queridos, nós podemos cavocar, cada um de nós, e encontrarmos algumas coisas que o Espírito do Senhor está trazendo a nós para nós mudarmos, para nós andarmos de uma forma diferente. Agora é interessante que o versículo 2, olha que coisa ele diz assim: porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Cristo é o centro do meu viver. Eu não quero saber o que está acontecendo, eu não quero saber de outra coisa, mas eu quero saber, Cristo Jesus, como é que vai em você? E o seu viver em Cristo, e a revelação de Cristo Jesus, e o seu entendimento, e o seu testemunho. Era isso, é isso. É isso que a simplicidade do Evangelho, ela faz conosco. Ele não quer saber do demais, ele quer saber de Cristo, e Cristo em você, e a revelação de Cristo. E hoje, Cristo, o que Cristo falou com você? O que Cristo tem falado? Para os seus negócios, para o seu casamento, para a sua juventude, para os seus dias futuros, para os seus projetos e propósitos? O que Cristo? Cristo. E Cristo crucificado. Por que Cristo crucificado? Porque Ele perdoou todos os nossos pecados. O nosso velho homem foi enterrado com Ele. Então é uma novidade de vida. Opa! Então o que Ele está querendo saber? A simplicidade do Evangelho é da novidade da tua vida. E olha, queridos, uma coisa interessante, essa novidade do Evangelho, é uma coisa que me faz pensar o seguinte: então, todos os dias, uma manifestação de poder do Espírito Santo vai acontecer, não é? Então, eu perguntei aqui, né, se alguém tinha encontrado com alguém, falou de Jesus e desabou. O que é isso? Demonstração de poder, simplicidade do Evangelho. Chegou, encostou, acabou. É isso, queridos. É simples. O Evangelho é simples. E olha só que coisa linda: eu não sou mais escravo do medo. Que legal, eu posso entrar nessa realidade. Eu posso entrar. Versículo 4, continuando a leitura. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha que tremendo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está deixando claro acerca da demonstração do Espírito e poder. A simplicidade do Evangelho, ela traz a demonstração do Espírito e de poder. Aí a gente começa a perceber que nós podemos fazer uma ligação quando Jesus, ele diz assim que estes sinais acompanharão aos que creem. Não é aos que vão pregar, não é aos que vão subir no púlpito para qualquer outra coisa, não, aos que creem. Aos que creem, esses sinais. Por quê? Porque o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, consiste em demonstração do Espírito e poder. Do Espírito e poder. Então, olha só que coisa linda. Se você lembrar, Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. Lembra? Paulo, ele estava indo para Damasco. Damasco é Síria. Tá certo? Damasco, então ele não estava nem no território de Israel, ele estava indo para Damasco. E aí, chegando na cidade de Damasco, uma luz, ele cega, ele se prostra, e Jesus fala com ele. Jesus fala com ele. E só com ele. Por quê? Porque depois ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Todo mundo viu o clarão, mas ninguém ouviu. Só ele. Só Paulo. Que é isso, gente? Demonstração do Espírito. E aí ele vai cego, e aí depois vem Ananias, ora com ele, e as escamas caem. O que é isso? Demonstração de poder. E Paulo é cheio do Espírito Santo, e vai seguir aí em frente. Queridos, que coisa tremenda. Amado, essa semana, eu ouvi um testemunho. Lógico, ouvi uma mensagem de um pastor, e eu vi um testemunho. Esse pastor contou esse testemunho que aconteceu com ele. Mas o testemunho era o seguinte:
ele estava ministrando sobre a ceia. E então no culto da manhã ele ministrou sobre a ceia, e quando terminou, uma senhora veio até ele. Ele conta que essa senhora veio chorando, e chorando intensamente, e ele até ficou um pouco assim, né, meio desconcertado, falando: a senhora é amada, e abraçando e tal. E essa mulher, então, depois que ela se acalmou, ela disse que há 27 anos ela não participava da ceia. Há 27 anos. Era uma senhora que tinha, logicamente, uma história de vindo de uma denominação, né, de um determinado lugar assim. E quantos aqui, hoje não mais, mas já por muito tempo viveram nesse entendimento de que, quando fala para tomar a ceia, examine-se o homem a si mesmo, você não pode ter um pecadinho, você tem que estar com a ficha limpa, porque senão não toma a ceia. Porque se tomar a ceia com pecado, condenado está. Ninguém, né? Ninguém teve isso aqui. Pois é. Essa senhora teve esse ensinamento. E há 27 anos atrás, quando ela foi tomar a ceia, havia um pecado. E não trabalhado, não tratado. E o que aconteceu? Descobriram que ela tomou a ceia sem ter resolvido o pecado, sem ter confessado o pecado, sem ter trazido aos líderes. E os líderes dela, então, a condenaram. Desde então, ela em nenhum momento se via apta para tomar a ceia. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Porque sempre tinha aquela situação, e tinha também a situação do viver em pecado, do estar tendo problemas com pecado. E aquele pastor, ele ministrou uma palavra simples sobre o corpo de Jesus Cristo. Simples. Que Jesus, ele se entregou pelos nossos pecados, eles foram perdoados. E depois você pode ouvir, você pode buscar uma palavra tremenda do pastor Vitor Azevedo, e ele ministrou com muita graça. Eu fui muito abençoado com a palavra de ceia. E aquela mulher, então, estava chorando, porque depois de 27 anos de ignorância, ela podia participar da ceia, celebrando a vida do Senhor nela. Amado, demonstração do Espírito e de poder. Isso é Evangelho. É simples. E olha só que coisa interessante. A palavra de Deus diz, João capítulo 14, o versículo 26. João 14, 26. A palavra de Deus diz: mas o Consolador, o Conselheiro ou o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará a vocês lembrarem tudo o que eu disse. Disse. Quem vai fazer isso? O Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo. Agora, pera lá, esse Espírito Santo, como é que ele vem? O Pai enviará em nome de Cristo Jesus. Depois, se você continuar nesse mesmo capítulo, você vai ver que se eu não for, Jesus fala, né? Se eu não for, o Espírito não vem. Então, o Espírito já foi liberado pelo Pai. Então, olha só, Ele vai ensinar. Uau! Olha só como a gente passa batido e não presta atenção. Quem é que vai nos ensinar? Quem é que vai nos ensinar acerca da palavra? Quem é que vai nos ensinar acerca de princípios? Quem é que vai nos ensinar nos momentos de dilema em que passamos? O Espírito Santo. Ele ensinará a vocês todas as coisas. Todas as coisas, no original do hebraico, do grego, do latim, do japonês, do que for, todas é todas. Então, vai ensinar sobre os problemas da vida? Vai ensinar sobre o momento que você está passando, o dilema que você está passando, vai ensinar como você tratar, de repente, com aquelas tuas angústias e ansiedades?
Mas quem? O Espírito Santo. E aí, e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Quem que disse? Jesus. Jesus. Então, isso aqui, sabe o que tem que estar casadinho? O que Jesus disse. O que Jesus disse tem que estar casadinho no nosso coração, porque Ele vai fazer lembrar. Agora, se não tem, como é que vai fazer lembrar? Se a gente não tem esse relacionamento de intimidade com Jesus na sua palavra, como é que Ele vai falar? Aí o que vai falar? A mente corrompida. Lembra daquele outro texto? A mente corrompida, por dardos inflamados, por justiça própria, por uma série de coisas. Essa vai falar, e não o Espírito Santo ensinando o que Jesus falou. Uau, é simples assim. Você está percebendo que é uma coisa tão tremenda e tão simples, Agora, o versículo 6, não posso perder a hora aqui, versículo 6, vamos lá para o versículo 6, todavia, Paulo continua, todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Uau, que coisa tremenda. Paulo, ele está dizendo que ele falou em sabedoria. Aí o verso 7, mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Uau, o que Paulo está dizendo aqui? Mais uma vez Paulo está reforçando a demonstração de poder e do Espírito Santo, dizendo assim, mais uma vez, eu não falei em sabedoria, eu falei com os sábios, com os perfeitos, mas não em sabedoria humana, em sabedoria de Deus. Opa, então peraí, simplicidade do Evangelho. Em Deus tem sabedoria. Você pensa que Deus é burro? Não, Deus é sabidão. Deus é sabidão. Então em Deus tem sabedoria. Tem sabedoria ou não tem? Eu sei que você não está muito convicto. Ou então talvez você não esteja prestando atenção. Mas essa palavra, o Senhor está falando com você. Essa palavra, o Senhor está falando com o teu viver. Então, não é uma palavra para nós cumprirmos um domingo de manhã. Não, mas é uma palavra que o Senhor quer nos trazer entendimento para o nosso viver, porque eu sei que você está vivendo hoje. Você está vivendo hoje situações, momentos e dificuldades. Então, o que eu quero trazer fortemente é que Deus tem sabedoria. Deus tem sabedoria. Tiago diz que peça e Ele dá. Ele não vai te lançar em rosto, Ele vai te dar. Ele vai te dar sabedoria. Sabedoria para você agir, viver, tratar as situações e as circunstâncias do seu dia a dia. O momento de crise hoje, o momento de dificuldades que estão acontecendo. Gente, olha, Deus tem falado tanto comigo, mas tem ministrado tanto ao meu coração. Eu estou ficando assustado. Sabe por quê, querido? Eu não podia fazer isso, mas vai ser rapidinho. A minha forma de ser é muito, assim, metódica. Eu gosto de ter tudo arrumadinho, tudo nos lugares certos, porque quando eu quero, eu pego dali, uso, depois guardo ali, E assim é com a departamentalização de pensamentos e a departamentalização de vida, tá? Então, tudo assim, bonitinho, Então, queridos, olha, quando uma coisa que no início do nosso casamento muito me transtornava atitude, pensamento e tudo, era a situação financeira. A situação financeira ficava difícil, barbaridade. Nem eu me aguentava.
Porque dentro do meu quadradinho, tudo tinha que andar daquela forma, tinha que dar certo, e não estava dando certo. E aí eu olhava e falei, eu não tenho aonde buscar, e agora? É uma limitação, porque não é uma limitação, né, mas foi por muito tempo uma falta de entendimento de quem eu sou. A partir do momento que eu descobri que eu estou escondido em Cristo, e que não sou mais eu, mas Cristo. E sabe, gente, o momento atual é um momento de muita incerteza financeira, muita incerteza, muita dificuldade. Gente, há um tempo atrás, se ficasse uma conta, se ficasse o valor de um pirulito aberto, sem pagar, que eu comprei e não deu para pagar, mas eu quase morria. Mas ficava mal, azedo. Gente, eu não vou falar tudo que está aberto, sabe? Eu não vou trazer aqui o relatório. Não. Mas olha, estou experimentando de tanta paz. Não é paz que, não, sabe, eu estou escondido do meu Pai. Ele está cuidando. É lógico que eu não estou de bobeira, né, gente? Apesar de morar numa cidade da praia, não estou na praia lá o dia todo, né? Não, a gente trabalha, a gente vai, faz, né? Tudo mais. Mas sabe, descansado em quem vai trazer? E aí, queridos, a simplicidade do Evangelho, todos os dias tem demonstração do Espírito e de poder. Do Espírito e poder. E eu posso dizer para você, nada, absolutamente nada tem ficado para trás. Amém. Nada. Tudo vem um milagre, um milagrinho aqui, um milagrinho ali, outro milagrinho. Glória a Deus. Gente, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Sabe uma coisa, queridos, demonstração do Espírito e poder. Domingo passado, eu até contei, fui ministrar na Palhoça, eu contei. Domingo passado, nós tivemos a última sessão da GV Conf aqui, o pastor Rômulo esteve ministrando. Em determinado momento da ministração, eu comecei a perceber que eu não estava bem da diabetes, da minha glicemia. Eu comecei a ficar confuso, e é interessante, quando a taxa de açúcar cai, acontece muito, a primeira coisa, a cabeça fica muito confusa, há uma confusão das ideias. E então, normalmente há o provocar de algumas reações. E uma das reações que aconteceu é que eu fiquei com medo, o sentimento de medo foi exacerbado. E tudo que ele estava pregando aqui, para minha cabeça, no decodificar do que estava acontecendo ali comigo, tudo eu era culpado. E eu, percebendo que eu estava com a glicemia baixa, eu tinha medo de levantar do meu lugar, porque se eu levantasse, a igreja toda ia apontar para mim e eu sou o culpado. E eu estava naquilo, eu estava lutando, e aí de repente, Gabriel, ele falou, pai, acho que você não está bem. Aquilo foi como um derramar de Deus. Eu falei, realmente não estou. Ele falou, eu já respondi rápido e saí andando. Eu saí andando, subi, fui lá para cima para pegar um doce, alguma coisa assim. E aí, chegando lá em cima, a Velma não sabia de nada, ela estava com a Esther lá. E aí a Velma passou a Esther para o meu colo, eu já não estava muito bem, né, mas peguei a Esther e ela falou assim, eu vou pegar um café para você. Mas ela não entendeu o quão ruim eu estava. Aí é que eu digo, a cabeça fica confusa, então você não consegue falar, você não consegue fazer as coisas, você não pensa direito. Eu peguei a Esther, segurei e falei, eu vou para a minha sala. E indo em direção à minha sala, ela me abraçou, botou a cabecinha aqui, né? E ela falou assim, vovô, come doce. Aí eu parei. Uma criança de 2 anos, que não tem nem ideia da minha enfermidade, ela falou para mim, come doce. Eu falei, o que foi, Esther? Come doce, vovô. Você precisa de doce. Aí eu não aguentei. Aí eu comecei a chorar.
Eu falei, meu Deus do céu. Entrei na minha sala com ela no colo, a Velma veio, a Velma não tinha percebido ainda, né, assim de todo, ela trouxe um pratinho, ela falou, essa aqui é umas bolachinhas que a Alice estava comendo, e trouxe o café, e eu empurrei o pratinho para a Esther, falei, Esther, come os seus biscoitinhos. Ela devolveu o prato para mim, vovô, come doce, você precisa comer doce. Mas ela não falou assim. Depois, se você conhece um pouquinho ela gosta de fazer careta para falar, né? Abre a boca, come doce. Brincando comigo, brincando mesmo, na boa. Sabe por quê, queridos? Porque o Evangelho é simples. Porque a demonstração de poder e do Espírito Santo é simples. É por isso que Jesus diz, deixa as crianças ir, porque é delas o reino dos céus. E se não for como criança, não vai entrar. Porque é simples. Gente, eu fui tremendamente ministrado pelo pai e pela minha neta. Mas muito ministrado. Eu saí, a Velma depois quando voltou, aí eu estava chorando mesmo, ela se assustou, você não está bem? Acertou todas essas coisas ali, né? Eu falei, não, deixa que Deus está cuidando. Deus está cuidando. Sabe, amado, demonstração do poder do Espírito Santo. Agora, olha só, Paulo ele diz então, que ele falou na sabedoria de Deus, e ele diz assim, que no versículo 7, né, mas nós falamos da sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida. A sabedoria escondida, que sabedoria é escondida? Mais abaixo você vai ver que o evangelho para o homem natural é loucura. Para o homem natural está escondido. Está escondido. Então, o que Paulo está dizendo é que ele trouxe acerca da revelação do Pai, de Cristo Jesus. Agora, olha que lindo, maravilhoso, tremendo, espetacular, Daniel, capítulo 2, do verso 20 ao verso 22. Daniel 2, do 20 ao 22. Olha lá. E diz assim, e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. 22. Revela as coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Amém. Quem que é esse? Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É esse aqui. É Ele que, através de Jesus, enviou do seu Espírito para nos fazer lembrar todas as coisas e nos ensinar todas as coisas. Então, peraí, o oculto, quem vai falar para a sua vida? Quem vai falar o oculto? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai trazer. E quando então, desculpe eu jogar essa frustração em você, você vem domingo para o culto esperando uma revelação, mas quem vai trazer essa revelação para você? É Ele, não é o pastor. Não é o pastor. Amado, o profundo e o escondido. E aqui nós vamos ver já o versículo, um pouquinho mais à frente, o versículo 10, diz que o Espírito, ele revela as coisas profundas do coração de Deus. Uau, isso é tremendo, isso é tremendo. Tá, revelação então é pelo Espírito de Deus. Revelação é pelo Espírito de Deus. Versículo 9, o versículo 9 diz assim, mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 9, ele traz
que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não entrou no coração do homem. Não entrou no coração do homem. Gente, deixa eu trazer um segredinho para você aqui que você não sabia. Eu tenho certeza que você vai sair daqui correndo para casa para querer saber mais. O Espírito de Deus fará você conhecer o inédito de Deus para você. O inédito. Você conhece o inédito? Hoje você já tem conhecido o inédito de Deus? Sabe por quê? Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, não entrou no coração do homem. Então isso é inédito. Isso vai ser uma pré-estreia, o Espírito Santo fazendo você conhecer. Uau! Já pensou? Aí você sai na rua, os demais vão conhecer através da sua vida o inédito de Deus. Uau! Uau! Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, o inédito do Senhor. Agora, eu tinha me lembrado de um texto aqui, mas fugiu da cabeça, mas tudo bem, não tem problema. O verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Verso 11, porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A revelação é pelo Espírito de Deus. Olha só que coisa linda. Primeiro, o Espírito é que revela. O Espírito é que revela. Olha só, se você consegue acompanhar a sequência. Primeiro, Paulo começa a falar com a igreja sobre a simplicidade do Evangelho. Depois ele entra falando no poder, na demonstração do Espírito e poder. Depois ele traz, olha, mas a revelação de todas as coisas, da parte do Senhor, é feita pelo Espírito. E é para conhecer as coisas de Deus, é para conhecer o profundo de Deus. Isso você não sabia, né? Que você pode ir no profundo de Deus. Uau! Salmo 25, 14, agora não estou bem certo desse texto, mas tem aquele salmo que diz assim, que os segredos do Senhor são para os que o temem, porque ele se abre para que ele seja acessado nas suas profundezas. Tem um salmo, gente, eu me lembrei o texto agora, o Salmo 119, 130, esse não estava previsto aqui, me lembrei agora, Salmo 119, 130, quando eu estava estudando essa semana esse salmo, eu vibrei com ele, Salmo 119, 130, quer ver? Diz a palavra do Senhor: a entrada das tuas palavras dá luz, aqui, vamos ver isso aqui, ó. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Tem uma outra tradução que diz: a revelação das tuas palavras ilumina e dá discernimento. A minha tradução diz que a entrada das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Eu estava estudando esse texto, e eu falei, mas que entrada que é essa? Entrada como e aonde? Aí as outras traduções falando revelação, falando de explicação, deu uma ideia. Mas eu fui buscar aí, ver os textos originais, né, do hebraico, e a palavra revelação no hebraico é entrada de conhecimento. Falei, uau! Entrada de conhecimento. A entrada de conhecimento da palavra do Senhor, das profundezas de Deus, o Espírito Santo vai trazer sobre nós.
Sabe quando fala que o Espírito vivifica? Esse pacote de revelação, de entrada do conhecimento, está tudo dentro disso daí. Uau! Que Deus tremendo! Que coisa maravilhosa! E aí, os últimos versículos, vamos agora, deixa eu voltar lá em Coríntios, né? A partir do verso 12, a partir do verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Uau! Que mensagem tremenda! Amado, tantas ênfases aqui nesses versículos, mas eu quero, antes de falar sobre essas ênfases, eu estou me lembrando de algo muito importante que eu esqueci de mencionar. Quando se fala da sabedoria de Deus, o Senhor nos dá a sabedoria de Deus. Portanto, querido, nós temos sabedoria de Deus para resolver situações no casamento, para criar os nossos filhos, para administrar nossas finanças, para conduzir os nossos projetos, o nosso viver. Eu quero enfatizar isso, queridos, porque há um deturpar do entendimento acerca disso. O Evangelho é simples, e a porção de sabedoria do Senhor concede a nós é gratuita, e o Senhor nos dá mesmo. Então nós temos sabedoria, você tem sabedoria. Essa é a realidade e a verdade que a palavra de Deus diz acerca da sua vida. Você tem sabedoria. Você tem sabedoria. Agora, lembra, nós temos que associar, lembra Paulo falando sobre viver Cristo, o centro da minha vida? Por quê? Porque a sabedoria, ela está relacionada com Cristo sendo o centro do meu viver, porque senão não tem sabedoria, queridos. Porque se Cristo não for o parâmetro que dirige, que conduz o meu viver, a sabedoria que eu vou buscar pode até ser a minha justiça própria. E não é sobre isso que Paulo está trazendo a nós hoje como igreja, para que vivamos, mas a sabedoria do alto, a sabedoria do Pai. E a sabedoria também não é algo intransponível, que eu vou ter que subir na 13ª nuvem e passar por um tempo de transe, plantando bananeira, para que eu absorva todas as coisas. Não. Está consumado, Jesus disse. E quando Jesus falou está consumado, Ele está dizendo que exatamente a sabedoria do Senhor tem sido dada, é só acessar. O viver Cristo, centro do meu viver, é só acessar. Pela fé e andar. É isso. Agora, o fechamento desses versículos aqui que nós lemos, é muito importante porque está tudo relacionado. Olha só o que Paulo está dizendo acerca da tua vida
aqui o verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Qual o Espírito que você tem recebido? Não precisa me responder. Fica aqui uma pergunta para você aí processar. Qual é o Espírito que você tem recebido? Sabe por quê? Não é só dizer assim, eu tenho recebido o Espírito de Deus. Espera aí. Nós vimos toda aqui a pregação de Paulo, essa passagem de Paulo aos Coríntios. Ele traz de uma forma assim, tranquila, ele constrói a ideia de aonde nós estamos, quem nós somos e de quem dependemos. Então, ele constrói isso, ele traz, e essa verdade, ela é acessada livre, gratuitamente, no Pai. Então, eu posso acessar para a minha vida, você acessar para a sua vida, cada um aqui acessar, gratuitamente, livre, no Pai. Então, quando nós acessamos, entramos e vivemos, nós podemos testificar com o nosso viver do Espírito que eu tenho recebido. O Espírito, assim, eu recebi, porque o Pai ele já mandou, Jesus subiu e Ele mandou o Espírito, e eu nasci em Cristo Jesus, então eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Amém. Agora, se você tem recebido o Espírito de Deus, o verso 12 diz, para que possamos conhecer as coisas profundas de Deus. Opa! Eita, esse Espírito é tremendo, para conhecer as coisas profundas de Deus, as profundezas do Senhor, para que pudéssemos conhecer as coisas dele, que são dadas como? Gratuitamente. Gratuitamente. Então, a primeira verdade é, recebemos o Espírito de Deus. Teriam muitas outras pontos que a gente poderia indicar, mas aí o verso 16 ele fecha. Ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que o instrua? Quem tem essa capacidade? Olha só, quando você cria o seu filho, você criou, ou está criando, e vai criar, né, os que não têm ainda, mas você começa a manjar o seu filho, e você sabe até o que passa na cabeça dele, dependendo da situação. Não é? Então, como você sabe o que está na cabeça dele, você pode instruí-lo. Não é verdade? Você já vai, opa, sei o que você está pretendendo, não faça isso. Né? E as crianças, os pequenos, os netos, é muito legal, porque você percebe logo. Né? O Emanuel agora... vibrando com ele, porque ele está descobrindo passo a passo. Agora ele começou a engatinhar, então ele começou a ter acesso às coisas, e tendo acesso às coisas, ele vê que se ele jogar no chão, cada coisa faz um barulho. Interessante, ele ainda não descobriu o que quebra, mas ele sabe que faz barulho. Então, quando a gente vê o Emanuel engatinhando em casa, e aí tem alguns enfeitezinhos, algumas coisinhas lá, bonitinhas assim, e ele põe a mão, o que vai acontecer? Aí eu chego e instruo, Emanuel, isso aqui quebra, cara, sua avó não vai gostar, eu até vou vibrar, mas a sua avó não, estou brincando, a sua avó não vai gostar e tal, né? E o que Paulo está dizendo aqui é quem é que criou Cristo para que possa instruí-lo. Agora olha a outra paulada. Ele termina dizendo, nós temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui acerca da tua vida, meu amado, da minha vida, das nossas vidas? Assim como Deus Pai
é com Jesus, Ele é com você. A revelação que Deus Pai traz a Jesus, traz a você. Você percebeu uma coisa interessante? Que a palavra de Deus diz que nem o Filho sabe quando Ele vai vir pela segunda vez. Por quê? Que é o Pai. O Pai não instruiu o Filho ainda. De repente o Filho está querendo vir, já meter a mão, o Pai está sabendo, isso aqui não vai ser bom agora não, espera um pouquinho mais. Agora, olha só, queridos, quando Ele falar com o Filho, quem nós somos? Filhos. Aonde nós estamos ocultos? Nele. A igreja vai estar sendo viva na terra, e Jesus vai voltar. Gente, isso aqui dá uma outra mensagem, dá uma coisa linda. Mas você começa a compreender, a entender o que Jesus, o que Paulo está falando a nós, a igreja hoje. A igreja hoje. Amados, simplicidade do Evangelho, demonstração do Espírito e poder, conhecer as coisas inéditas de Deus para nós, a revelação que vem pelo Espírito Santo de Deus. Nós já temos recebido o Espírito Santo, então vem revelação em mim, que eu estou facinho, eu estou querendo Deus, só Deus, e nós temos a mente de Cristo. Então, a serpente, aquele texto de 2 Coríntios, né, que nós lemos agora há pouco, a preocupação de Paulo com a sutileza da serpente enganando a mente. Por que nós temos a mente de Cristo? Uau! Olha só que coisa linda, queridos. Essa revelação da mente de Cristo nós precisamos buscar. E quem vai trazer? O Espírito Santo. Que você já tem. Que você já tem. Tudo que eu preguei hoje, você já tem. Está ao teu dispor. E muitas das coisas você já até sabe. Mas o ponto é que em Cristo Jesus nós partimos para a vida do estado que já temos tudo, que está tudo pronto, que com todo o necessário suprido. Por quê? Espera aí. Simplicidade do Evangelho, demonstração de Espírito e poder, conhecer as coisas inéditas de Deus, a revelação que é o Espírito que traz sobre todas essas coisas. Nós já temos recebido o Espírito Santo e temos a mente de Cristo. Então, o partir para o teu viver é do ponto que você já tem tudo. Por muito tempo a gente ficou batalhando e correndo na vida para alcançar alguma coisa. Ele já fez a obra consumada. Nós já temos tudo. A vida começa agora. É agora que é para fluir, que é para... Amém, querido? Amém. A ordem do momento, desse momento que nós vivemos em Deus, o que Deus fala hoje para a Igreja Nova Aliança de Florianópolis, o que é bom, perfeito e agradável de Deus para nós hoje, é acessar a revelação pelo Espírito Santo, as coisas profundas de Deus, a todas as coisas profundas de Deus. Se você parar para pensar, no último final de semana nós tivemos um tempo tremendo, muitas palavras, muitas coisas para nós estudarmos, lermos, orarmos, buscarmos a revelação, buscarmos ao Espírito Santo. Traz a tua revelação, Espírito Santo. O momento de Deus para a sua vida hoje é exatamente esse. Exatamente esse. Para a minha vida, de igual forma e tamanho. Amado, porque Deus, Ele está fazendo, já está fazendo coisas tremendas, maravilhosas,
grandiosas e espetaculares. Espetaculares. Fique em pé comigo, querido, por um instante.